Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Escola Teológica João Calvino. Hoje nós vamos tratar sobre o quarto capítulo do livro do Reverendo Jay Adams, A Vida Cristã no Lar. E é o livro que dá origem, que dá nome à nossa playlist, tá? Que é relacionada aos assuntos tratados neste livro. No quarto capítulo deste livro, o Reverendo Jay Adams ele vai tratar sobre princípios bíblicos básicos sobre a família. Então, ele vai indicar aqui alguns princípios que, na percepção dele, têm sumido ou têm desaparecido ou não faz parte mais do conhecimento natural daqueles que se dizem filhos da aliança, ou seja, o povo de Deus. E que por esse motivo as pessoas que fazem parte da aliança não têm atentado para esses princípios e também têm sido confrontados muitas vezes sem ter como responder de forma apropriada àqueles que se opõem aos princípios bíblicos, tá? Então ele introduz esse capítulo falando sobre a questão da relatividade, ou a relativização da verdade. Por quê? Porque há muito tempo, já há algum tempo, os valores da família, aqueles valores básicos, basilares da família, ele tem sido confrontado por alguns ideais, alguns ideais que no nosso tempo agora tem se tornado ainda mais forte, algumas ideias que em certo momento já tem até causado certo transtorno para aqueles que fazem parte da aliança, porque agora nós podemos ser muitas vezes até intimados a depor e perseguidos, correndo o risco de ser presos, sem poder ter a liberdade de expressar aquilo que cremos, aquilo que a Escritura demonstra que é a verdade de Deus, porque isso, de certa forma, dizem eles, confronta a verdade do outro, como se a verdade ela pudesse ser individual para cada um. Esse é um pensamento relativista ao qual nós não compartilhamos, aquilo que nós não participamos. Tá? Mas o Reverendo Jay Adams ele inicia esse capítulo exatamente demonstrando que a família ela está sob ataque. E uma forma de o povo da aliança, o povo de Deus se defender desse ataque e ter motivos para estar cada vez mais firme naquilo que a palavra de Deus ensina e também ter a resposta apropriada para dar àqueles que duvidam daquilo que nós cremos, é compreendendo, conhecendo aquilo que a Escritura demonstra, a verdade da Escritura sobre a base familiar, aquilo que a Escritura demonstra ser o básico sobre a família, tá? Sobre a instituição da família. Então ele desenvolve alguns pontos e eu gostaria de participar, de compartilhar com os irmãos estes pontos. Tá? Primeiro ponto ao qual o Reverendo Jay Adams trata é que o casamento ele foi instituído por Deus e ordenado por Deus. Ele foi criado e ordenado por Deus. E ele demonstra isso de forma muito apropriada, demonstrando a linguagem a qual Deus utiliza por meio de sua palavra, quando se relaciona ao casamento como sendo uma linguagem de aliança. Tá? Então essa linguagem de aliança ela está presente na instituição do casamento, bem como na própria aliança que Deus faz com os homens. Tá? Então, quando Deus institui homem e mulher, e esses dois se unem e formam o que o texto de Gênesis vai colocar como uma unidade composta por duas pessoas que se completam, tá? A ideia é essa. Inclusive o Reverendo Jay Adams ele vai trazer uma ideia muito interessante que são as duas metades de uma laranja, na qual uma se amolda totalmente, perfeitamente à outra,
né? Existe aquele ajuste muito fino que torna os dois uma só essência, por assim dizer. Então, a linguagem de Deus, a linguagem que Deus utiliza na Escritura para demonstrar essa perfeição na sua criação, aquilo que ele instituiu como sendo o adequado, como sendo o normal, como sendo aquilo que ele quis estabelecer para o homem, é que o homem e a mulher sendo sua auxiliadora, eles sejam unidos e ambos se transformem em um só. Essa transformação, essa adequação de ambos, né, em um só, ela diz respeito não só à área da sexualidade, como muitos pensam, mas também ao fato da emoção, da afetividade e também, podemos dizer, da racionalidade. Por quê? A mulher, ela se torna uma ajudadora no sentido em que ela vai compartilhar com o homem, tá? de seus pensamentos e ajudá-lo a compreender ou a ver por outros olhos certas questões que sozinho o homem não seria capaz de observar, tá? Então a mulher, ela deve moldar-se ao seu marido. A ideia que o reverendo Jesus traz isso de forma muito clara é que talvez uma palavra mais apropriada seria adaptável, tá? Então a mulher, ela foi criada para ser totalmente adaptável, moldada ao marido. E ambos, como diz o texto de Gênesis, formam uma unidade composta, onde os dois se tornam um, né? Deus uniu de forma que os dois se tornam um, né? Eu tratei sobre esse assunto em um outro vídeo, sobre um outro texto, um outro assunto, né? A ideia de unidade composta, onde os dois são, de fato, uma unidade composta por duas pessoas. Então, homem e mulher, ao entrarem em aliança entre si e com Deus, porque essa aliança ela é estabelecida diante de Deus, na presença de Deus, então eles se transformam em uma unidade composta por dois indivíduos, tá? A palavra hebraica que aparece lá é a palavra echad, que traz essa ideia de uma unidade composta, certo? Então ele vai tratar alguns textos, os irmãos podem ler posteriormente. Eu vou ler somente um, por uma questão de tempo, para o vídeo não ficar muito longo, mas é o texto de Malaquias, capítulo 2, verso 14, que diz assim: E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Observem a linguagem que o Senhor utiliza para se referir a essa união entre o homem e a mulher, como sendo uma aliança, um pacto, tá? Então vamos continuar. O segundo ponto que o reverendo J. Adams trata, que deve ser conhecido por nós, é que o casamento, por ter origem em Deus, ele é bom. Ele é essencialmente bom, né? Aí a gente vê, né, algumas pessoas podem questionar que certos casamentos são um desastre. Mas o casamento que se torna um desastre, ele não é um desastre porque foi instituído por Deus, mas porque ele é maculado pela pecaminosidade do homem e da mulher, tá? Então o casamento ele foi instituído antes da queda, e tudo que Deus realizou, tudo que Deus fez é bom. Se alguns casamentos hoje não dão certo, tem problemas, né? Parecem mais de fato uma maldição do que uma bênção, é porque esse casal, desajustado pelo pecado, né, pelas consequências, pela influência do pecado, o tornam, ou seja, maculam aquilo que Deus instituiu como sendo algo perfeito, algo bom, algo agradável diante de Deus, tá certo?
Então o casamento ele é algo tão caro para Deus, né, tão precioso para Deus, que Paulo o corresponde à aliança entre Cristo e a sua igreja. Só os irmãos lerem lá em Efésios 5, 22 ao 33. Né? Paulo faz uma correspondência entre o casamento, né, a relação conjugal, a relação de aliança, novamente a ideia de aliança aparecendo entre o homem e a mulher, e Cristo e a igreja. Tão precioso é o casamento para Deus. Tá certo? Então, quando o reverendo J. Adams ele trata sobre essa questão do casamento ser algo bom, ele vai tratar sobre alguns subpontos nessa parte. O primeiro subponto que eu gostaria de listar para os irmãos é a ideia do celibato, né? Porque muitos vão dizer que é melhor estar sozinho e vão talvez tentar respaldar esse tipo de pensamento utilizando um texto bíblico, que é o texto de 1 Coríntios 7, 26, né, onde o apóstolo Paulo parece trazer essa ideia. Só que se esquecem, e o reverendo J. Adams ele faz com maestria o esclarecimento do que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está informando ali, esquecem que o contexto ao que o apóstolo Paulo está falando é um contexto de perseguição, em que seria muito mais difícil uma pessoa com família fugir ou resistir a certas torturas, vamos dizer assim, tanto torturas físicas no próprio corpo, como torturas psicológicas ao ver o seu ente, a sua esposa, seus filhos sofrendo. Então, o contexto a qual Paulo está tratando, ele é totalmente apartado, distanciado daquele princípio que é estabelecido no Gênesis, tá? Em que o homem e a mulher devem unir-se e ambos, tornando-se um, formarem família. Desenvolverem família, desenvolverem a sociedade. Tá? Então o apóstolo Paulo aqui ele está tratando de uma situação específica, muito específica. A Escritura não ordena o celibato. Tá? O apóstolo Paulo está falando em uma situação muito particular, que é uma situação em que o povo pode estar sendo perseguido e que, constituindo família naquele contexto, se tornaria muito mais difícil para a pessoa resistir às torturas que sejam de origem física, ao próprio corpo, que sejam de origem psíquica, emocional, né? Infligindo dor ao outro para que eu sinta a dor dele, né? No caso, por exemplo, se você vê um filho sendo torturado, a esposa, a mãe e o pai, você certamente sentirá as dores, porque isso é natural nosso de querer defender, né? O amor, querer defender aqueles a quem amamos, tá bom? Então, nessa ideia, o reverendo J. Adams ele vai estabelecer algumas coisas. Ele vai estabelecer que a mulher, ela completa o homem, e ela é totalmente, a linguagem que eu tinha utilizado antes, ela é totalmente adaptada ao seu marido. Tá? A ideia é essa, de auxiliadora, companheira. Tá? E que a relação entre os dois é de total unidade. Tá? E aí eu retorno àquele ponto. Algumas pessoas podem dizer, certos casamentos não são unidades, são totalmente totalmente o contrário, é o inverso do que você está falando, exato. Mas não porque originalmente foi criado assim, mas porque o homem pecaminoso e uma mulher pecaminosa maculam aquilo que Deus criou perfeitamente desde a criação de todas as coisas, tá? Aquilo que Deus instituiu como sendo algo perfeito, agradável, aquilo que Ele mesmo desejou para o homem que criara, tá? Então, muito embora vivamos tempos em que há divergências entre o marido e a mulher, isso não diz respeito àquilo que Deus criou perfeitamente, mas é o resultado do nosso pecado. Tá? Então, se nós temos problemas no casamento, isso não é culpa de Deus, não é culpa do casamento, mas é culpa nossa. Tá? Então, a ideia, né, o reverendo J. Adams vai trazer, é que o homem e a mulher eles se completam na intimidade, né? No sentido sexual e na intimidade de fato, de um conhecer bem intimamente o outro. Né? Há casais que só olhando um para o outro, eles já sabem o que o outro quer dizer.
E no companheirismo, né, de estar presente, né, se fazer presente em todos os momentos da vida um do outro, tá? Lembrando, irmãos, que eu estou falando aqui, a mulher, ela é de fato a auxiliadora do homem, mas esse relacionamento, ele é mútuo, tá? Então, tanto que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios que o homem deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Tá? Então, esse relacionamento de cumplicidade, né, de moldar-se, de estar adaptado, de estar unido, deve ser mútuo. Tá? A mulher, ela deve, eu vou usar até uma imagem, um exemplo para os irmãos, tá? Para talvez ficar mais claro. Imaginem um adesivo que se molda a certa superfície. Tá? Então a ideia é essa união ela deve ser tão perfeita que a mulher deve ser como um adesivo que se molda ao seu marido. Tá? E nisso a gente tem que levar em consideração que o homem ele deve refletir de fato a imagem e a semelhança de Deus, ambos, né? Para que seja um casamento que reflete glória para Deus, assim como Deus o instituiu desde o Éden. Tá certo? O terceiro ponto, né, o terceiro princípio que o reverendo J. Adams vai tratar é que após o casamento, o homem e a mulher não pertencem mais ao lar dos pais e nem devem manter a mesma relação com os pais. Tá? Isso parece estranho, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente deve abandonar os pais, e o reverendo J. Adams também não diz isso, tá? Mas a ideia é a seguinte, que o texto diz que deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher. A ideia é que o homem agora, ele deixou de estar sob a tutela do pai, e ele assumiu uma responsabilidade, onde ele agora é o provedor e o protetor do seu próprio lar. Tá? Então, agora, o homem, após unir-se à sua mulher, ele é o cabeça da sua casa e não mais está sob a tutela do pai. Então, o vínculo é diferente, tá? E isso é muito interessante porque existem, e aí são dos dois lados, né? Existem tanto homens quanto mulheres que se casam, mas esquecem que têm a própria casa e vivem na casa dos pais, tá? E, biblicamente, isso é incorreto. Você agora tem o seu lar e você é responsável pelo seu lar. Salvo em alguns casos de doença, onde você tem que prestar muita assistência aos seus pais, mas agora os seus pais, e a gente vai tratar sobre isso, né? Os seus pais, eles têm a liberdade de viver novamente aquela intimidade conjugal que eles tinham antes dos filhos nascerem. Tá? Então, o casal está unido, eles têm esse vínculo. Após terem filhos, eles devem preparar os filhos para que os filhos também assumam o mesmo papel, né, de sair da casa dos pais, constituírem família e assim vai se passando de geração em geração. Mas tanto o homem quanto a mulher não pode estar preso mais àqueles laços antigos que dizem respeito à casa dos pais, à convivência com os pais. De estar ali, a não ser, como eu falei, em casos extremos de doença, de estar ali o tempo todo na casa dos pais, deixando sua família de lado, tá bom? Então, agora é o momento em que o homem saiu de casa e a mulher, e eles agora vão dar aos pais aquela liberdade que eles tinham antes. E novamente esse casal, que por um tempo teve que se dedicar também aos filhos, agora vai continuar a viver aquilo que Deus instituiu já no Éden, que é essa cumplicidade íntima somente entre eles dois, tá? Sem a presença agora ou a influência dos filhos. Os filhos agora eles têm que, como dizem alguns, né, bater asas e voar. Agora o passarinho já saiu do ninho e ele agora está por conta própria. Tá? Isso não quer dizer que os filhos e os pais não devem ter laços, mas quer dizer que cada um agora tem que assumir o seu próprio papel. Os filhos agora vão assumir o papel que os pais assumiram quando eles eram crianças. Tá? Então a ideia é essa. E eu acho muito interessante porque
O reverendo J. Adams ele utiliza uma tabelinha onde o homem e a mulher devem utilizar essa tabela para estabelecer uma rotina onde eles possam dar tempo ou separar tempo devido para os pais, para os filhos e para si mesmos, tá? Então, essa tabela, ela tem que, na concepção dele, eu achei muito interessante, é uma tabela que deve facilitar, né, a organização desse casal, né, do tempo desse casal, para que eles possam não só dar atenção aos filhos, mas também ter um tempo específico para que possam dar atenção um ao outro. Por quê? Os filhos devem sair da casa dos pais e esse casal, após muito tempo dando atenção somente aos filhos, caso isso não seja feito, eles vão se tornar agora como estranhos. Tá? E é muito interessante a abordagem dele. Tá? E uma outra coisa que ele diz no livro, né, que eu achei muito interessante, é que os filhos podem participar dessa tomada de liberdade dos pais. E como é que eles podem fazer isso? Filhos que já são maiores, ele diz o seguinte: diga aos seus pais, papai, mamãe, saiam juntos, vão fazer alguma atividade juntos, só vocês dois. Eu tomo conta das crianças, né, ou alguma coisa desse tipo. Ou o casal deve arrumar um tempo para que possam ter sua relação íntima, de fato, né? Aquele momento a sós, onde só eles dois estão presentes, para fortalecer os laços, tá? E não debilitar, de certa forma, o casamento, ou como alguns dizem, cair na rotina e levar o casamento a um adoecimento e, muitas vezes, infelizmente, em consequência, ao divórcio, tá bom? E vistos esses 3 pontos, né, que ele trata no livro, novamente eu digo aos irmãos, eu não tratei de forma exaustiva. Eu tenho falado para que os irmãos sintam vontade de ler o livro e compreendam, tem a tabela e tudo. Eu vou até mostrar aos irmãos a tabelinha aqui que ele utiliza, para que os irmãos possam ler o livro e compreender de fato aquilo que o reverendo J. Adams, de forma mais detalhada, aquilo que ele instrui, né, por meio desse livro, para que nós observemos de fato aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a questão do casamento, da vida familiar no geral. Né. Mas agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu aprendi nesse 4º capítulo. Tá? É uma aplicação que eu fiz a mim mesmo. Eu, inclusive, comentei com a minha esposa ontem à noite, né, estávamos conversando sobre isso, e eu comentei com ela o seguinte, né, que esse 4º capítulo, ele me trouxe 2 reações que são extremas. Tá? A primeira reação é de contentamento comigo mesmo. E em que sentido? Eu enxergo que eu estou bem alinhado com a ideia de que, isso na minha vida prática, estou bem alinhado com a ideia de que, após eu ter saído da casa da minha mãe, né, do lar da minha mãe, eu de fato cortei esse vínculo de dependência da minha mãe e me desenvolvi como o provedor e o protetor do meu lar, tá? De fato, eu assumi essa responsabilidade como aquilo que é ordenado pela palavra de Deus. E isso me deixou feliz, tá? Isso me deixou muito feliz, porque eu vi que estou de fato alinhado com essa parte em que o reverendo J. Adams deixa muito claro. Contudo, teve uma parte em que eu me senti triste, que é o 2º ponto. Muito embora eu tenha conseguido me apartar ou cortar esse laço de dependência do lar dos meus pais, mas eu não tenho transmitido, eu percebi isso, eu não tenho transmitido esta ideia, essa mesma liberdade para as minhas filhas. E isso é um problema muito grande, irmãos, porque a tendência é que elas se tornem tão dependentes de mim que, quando chegar o momento de assumir a responsabilidade com o seu próprio lar, elas não consigam se adaptar por minha causa.
E esse é um ponto que eu percebi que eu tenho que melhorar, tá? Então, esse quarto capítulo, ele me trouxe uma alegria e ao mesmo tempo uma preocupação, porque eu percebi que eu tenho que trabalhar de uma forma para que as minhas filhas aprendam de fato e até trabalhar em mim mesmo. Eu sou muito protetor, então eu tenho que trabalhar em mim mesmo essa ideia de que um dia as minhas filhas, como um passarinho, vão sair do ninho, vão voar, vão assumir uma responsabilidade com o seu próprio lar e que eu não posso interferir, ou pelo menos a todo momento interferir nessa parte ou nessa nova jornada da vida delas. E elas têm que entender que um dia elas vão sair do ninho e que elas têm que ser responsáveis, porque isso é o que a palavra de Deus instrui a que façamos, a que sejamos, que é essa responsabilidade para com a aliança que Deus estabeleceu entre o cônjuge, o homem, e o cônjuge, a mulher, tá? Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos e incentivar os irmãos que comprem o livro, que leiam o livro e que façam como eu fiz, né? Que a cada capítulo perguntem-se, né? Como é que eu estou me relacionando com as verdades expostas nesse capítulo? Será que eu estou de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela tem demonstrado, né, que deve ser essa tratativa, né, da família, nesse ponto específico, né? Será que eu realmente abandonei a dependência do lar dos meus pais e agora sou de fato o tutor do meu lar, sou o cabeça do meu lar? Ou sou responsável pelo meu lar? Ou eu ainda estou preso ou presa àqueles laços antigos de dependência com o lar dos meus pais, tá bom? Então, vou pedir aos irmãos que, se possível, né, se gostaram do vídeo, deem um like, né, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que precisa ouvir, assistir esse vídeo e possa ter interesse também em ler o livro para compreender ainda com mais detalhes aquilo que eu tenho dito aqui. E que esse vídeo, irmãos, seja para a glória de Deus, para o enriquecimento, né, da família, da aliança, o povo de Deus. Então, que Deus os abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.